Boa noite! Vamos então continuar os nossos estudos das quartas-feiras, né? E como de praxe, agradecer o Papai da Vida, né? Pela oportunidade, pedir a Jesus e aos bons espíritos que nos inspirem, nos intuam, para que possamos juntos amealhar um pouco mais de conhecimento, né? Da nossa querida doutrina, estudando a mediunidade. Que os bons espíritos possam se fazer presente no nosso estudo e que o Pai permita que tenhamos êxito nos nossos objetivos. Que assim seja. Bom, continuando no estudo da mediunidade, hoje nós vamos para o bate-papo número 8, né? E vamos continuar naquela mesma, como diz, no mesmo ritmo que a gente vinha vindo, tá ok? Vamos lá então. Qual que é a finalidade da mediunidade? Né? Esclarecer e consolar. Isso nós já estudamos na vez passada, né? Duas atitudes aparentemente simples, que quando esmiuçadas e vivenciadas, tornam-se de aplicação complexa. Olha só. Por que ela torna-se complexa? Vamos lá. Onde está a medida entre o esclarecimento e o consolo? Nós temos que nos fazer essa pergunta para entendermos os nossos irmãos que nos procuram nas casas espíritas, né? Quando uma criatura aporta na casa espírita em processos obsessivos, em dramas pessoais cruéis, desculpem, para o mundo dela, lógico, até quando se consola? E a partir de quando se esclarece? Nós temos fazendo essa pergunta para nós, médiuns, atuantes no movimento espírita, que sempre está tentando dar o melhor de si no trabalho da casa, na mediunidade com Jesus. Não é verdade? Então, para a gente continuar entendendo, vamos lá. Vejam bem, quando recebemos o consolo de companheiros na casa espírita, é como se estivéssemos recebendo um grande abraço energético, como se finalmente estivéssemos recebendo a compreensão sobre nossas mazelas. Porém, aqui vem o X da questão. Porém, quando chega a fase do esclarecimento, de explicações das leis morais, deixadas pelo nosso querido Mestre Jesus, explicação da lei de ação e reação, que rege a nossa estadia aqui nessa escola bendita, né? Quando chega nesse ponto, a situação para muitos dos que nos procura se reverte. Né? E aí, gera o quê? Muitas desistências do processo de autodescobrimento. Mas por que isso ocorre? Ocorre, meus irmãos queridos, porque a partir do momento que nós começamos a entender que nós não somos coitadinhos, começamos a entender que na reencarnação não existe nem vítima nem inocente, é duro a gente admitir isso. Duro para quem está, né? A não ser que quando a gente já está com certo caminho andado dentro da doutrina com Jesus, entendemos o Evangelho, entendemos as leis naturais, não fica tão difícil. Mas para quem está começando, é complicado. Nós temos que entender que nós já passamos por isso também. Então nós não podemos criticar esses irmãos, apenas incentivá-los a continuar, né, o tratamento. Surge assim a grande rotatividade e reincidência de necessidade de tratamentos desobsessivos na casa espírita. A gente vê, tem pessoas que passam anos, meus irmãos, se tratando. Ela passa uma temporada bem, depois volta com tudo, talvez um pouco mais acentuada, e a gente encaminha novamente para o consolo, para o esclarecimento, para o tratamento. Ela fica bem um tempo, depois volta novamente. Então, essa rotatividade, eu acredito que seja em todas as casas espíritas, não é só na nossa, né? Ainda nos é difícil
aceitar, como eu já disse, o fato de que eu sou o culpado da minha, desculpe, atual situação espiritual. É difícil nós aceitarmos isso. Daí vem a necessidade de preparação dos médios para a labuta mediúnica, pois não nos enganemos. As pessoas nos procurarão em muitas vezes como médiuns evangelizados e atuantes, a esclarecer e consolar fará parte de nossos dias. O estudo do Evangelho nos auxiliará nisso, pois teremos em mente o que Jesus faria, naquele bate-papo que nós falamos a quarta-feira passada. Então não nos iludemos. Nós vamos, sim, ser procurados constantemente, na maioria das vezes, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos corações que nos procuraram anteriormente, para consolar e esclarecer, muitas vezes, da mesma situação, no mesmo processo, embora com personagens diferentes do outro lado da vida, porque nós sabemos que a maioria dos obsessores, quando esclarecidos, eles buscam, né, dar rumo à sua vida, enquanto que o encarnado tem mais dificuldade disso do que o desencarnado. Hoje nós vamos falar acerca de 2 óbices ao exercício mediúnico. O primeiro é o desvio dos compromissos assumidos, e o segundo são os medos referentes ao exercício da mediunidade. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que é algo que muito atrapalha essa nossa caminhada na mediunidade com Jesus. O desvio dos compromissos e os medos referentes ao nosso exercício mediúnico. Vamos lá, então. Primeiro, desvio de compromisso. É a transformação da mediunidade em foco de orientações fúteis, banais e sem cunho evangélico. Ah, mas como que isso acontece? E como acontece? Nos são trazidos problemas da casa espírita por muitos corações que não tem nada a ver com espíritos. São situações de posição da pessoa diante de determinados fatos, opinião própria, ou busca de soluções milagrosas para problemas que elas mesmas criaram. Várias vezes consulentes exigem dos espíritos respostas para a vida sem problemas, e nós não estamos aqui para ter uma vida sem problema, porque afinal de contas, nossa reencarnação não é missionária. Se nós estamos aqui, é porque em algum momento da vida nós falhamos. Então essas pessoas procuram resposta com esses espíritos tão somente para permanecer nos vícios que cultivam. Ou seja, eu vou lá para ouvir o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. E pasme, meus irmãos, quanto de nós, médiuns já experimentados, passamos e ainda passaremos enquanto em transe mediúnico, né, por verdadeiros interrogatórios por parte de consulentes. E ai daquele que não responder às bobagens perguntadas. Se não responder, ele não é um médium forte, não é um médium bom. O médium bom é aquele que responde tudo o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Infelizmente, está acontecendo muito, muito mesmo. É só falarmos assim, tem determinada pessoa que está com um potencial mediúnico ou com uma faculdade mediúnica de adivinhar as coisas, fala do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Nossa, enche de pessoas atrás daquela criatura, querendo saber, com curiosidade, querendo saber, descobrir fórmulas para a solução dos seus problemas esses que elas mesmas criaram, né? E querem que os espíritos, através dos médios, resolvam ou respondam. Quer ver um caso muito comum nessa área? É na área dos relacionamentos. Nós sempre que temos reuniões mediúnicas, nós pedimos para as pessoas, por favor, não levem perguntas
aos mentores, aos guias que estão trabalhando, aos espíritos que estão trabalhando na psicofonia, não levem perguntas de cunho amoroso. Ah, será que vai dar certo o meu relacionamento? Ah, eu estou num relacionamento tóxico e preciso me livrar disso. Por favor, não vamos misturar as coisas. Isso é do cunho pessoal, íntimo, nós é que temos que resolver. Porque na hora que nós vamos enroscar com determinadas criaturas, muitas vezes até num processo de resgate, nós não consultamos os espíritos. Nós fazemos. E aí, quando não dá certo, nós queremos que os espíritos resolvam os nossos problemas. E não é bem assim. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Não absoluto, relativo, mas nós temos. Deus não interfere, a não ser quando estamos prejudicando a lei natural. Fora disso, ele deixa nós fazermos o que nós bem entendemos, principalmente na área dos nossos relacionamentos. Agora, se não deu certo, não culpem os espíritos, nem queiram que os espíritos resolvam os seus problemas. Problemas que causados, como eu já disse, na maioria das vezes por nós mesmos. E mesmo porque espíritos sérios não se dão ao trabalho de atentar-se a questões banais. O que eles fazem? Eles esclarecem e consolam, mas eles não são nossas babás. Nós já presenciamos casos de pessoas que querem resolver a venda de casa. Ah, eu estou com a minha casa para vender há tanto tempo, não consigo. Será que os espíritos não podem me ajudar? Pai, peraí. A codificação não tem nada disso. Né? Os prepostos do Cristo estão aqui para nos encaminhar na lei moral, para que nós possamos retornar para casa com a consciência um pouquinho mais tranquila do dever não totalmente cumprido, muitas vezes, mas pelo menos na tentativa de cumpri-los. Os prepostos do Cristo, os nossos anjos guardiões, não estão aqui para ser nosso babá. Ah, eu fiz determinada coisa, agora eu fiz um empréstimo no banco, não consigo pagar, vou ter que pedir para os espíritos me auxiliar. Mas peraí, o que o espírito tem a ver com isso? Não é verdade? Nós plantamos, nós vamos colher. Se nós fizemos determinadas coisas que hoje está nos prejudicando, é porque nós vamos ter que colher, nós vamos ter que administrar, nós vamos ter que equacionar as nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas. Ora, quantos não ouvem papai, mamãe, não ouvem os avós, não ouvem os professores, não ouvem o seu senso de moral, né? Não ouve a voz da sua consciência, teima com tudo isso, embarca muitas vezes em determinadas aventuras, e aí quando não dá certo, quer que os espíritos resolvam. E não é assim. Então, o desvio de compromisso do médium encontrou esses tipos de interrogatório nas sessões mediúnicas para que o dirigente ou o próprio médium, opa, peraí, porque nós somos conscientes. Os médiuns são conscientes. Espera aí. Nós não estamos aqui para isso. O trabalho do Cristo não é esse. Ele nos legou outra tarefa. Não foi de resolvermos problemas de foro íntimo de ninguém. Né? Vamos entender bem isso. E o segundo ponto que nós falamos é o medo. Por que o medo é, inclusive, um dos pontos principais? Vejam bem. Ao registrar o medo como causa de abandono da prática mediúnica, André Luiz, pelo nosso querido Chico, identifica um tipo de fobia social que se caracteriza pelo receio do indivíduo em ser julgado pelas pessoas, de ser humilhado, de ficar envergonhado, de perder o domínio de si ou simplesmente pelo temor do desconhecido. Por que isso acontece? Por falta de autodomínio do médium. Mas aonde ele adquire esse autodomínio? Nos estudos, na vivência evangélica, na prática mediúnica constante, com responsabilidade. Lembra que nós já falamos nos estudos passados? Mediunidade com ética e responsabilidade. Ali ele vai adquirir o autoconhecimento,
e, consequentemente, se posicionar com conhecimento diante das muitas das grandes críticas, da grande maioria das críticas que vai receber. O medo, meus irmãos, é um mecanismo natural de preservação. Porém, em excesso, neutraliza ações específicas ou mesmo toda a vida relacional do ser. Ora, daí que vem a necessidade de nos prepararmos através do estudo antes de nos aventurarmos no trabalho mediúnico. Porque a maioria desse medo vem em torno daquela questão que diz assim: isso é meu ou é do espírito? Para você saber se é seu ou do espírito, você tem que se autoconhecer. Poxa, eu tenho capacidade de elaborar determinadas teorias, esse tipo de teoria, ou isso aí veio como uma sugestão realmente do alto, ou do baixo, dependendo do tipo de mediunidade exercida, né? Então, ele é um mecanismo natural, mas ele não pode ser em excesso, porque o medo preserva a nossa vida, o medo preserva a nossa integridade física, o medo preserva a nossa integridade moral, mas ele em excesso ele acaba atrapalhando até a nossa vivência no dia a dia. Ainda vem o síndrome do pânico, que está sendo o must do momento, né? Está na moda o tal do síndrome do pânico. Por quê? Pelas inseguranças que a vida nos oferece. Por exemplo, o receio em adoecer do transe mediúnico, de errar na transmissão de mensagens, que advém da falta de conhecimento do mecanismo de intercâmbio espiritual, que é superado pelo estudo, né? Mas se eu não for trabalhar... Eu já ouvi isso, certa feita. Se você parou sua mediunidade... Eu parei minha mediunidade porque eu tive que fazer uma faculdade. Se você parou sua mediunidade, os espíritos vão acabar com você. Falta de conhecimento. Isso é uma besteira muito grande, né? Por falta de quê? De estudo. Eu preciso parar minha mediunidade? É só ir lá no livro dos espíritos que explica como é que faz. Vou lá, peço licença na casa, peço licença aos amparadores, aos que utilizam-se do meu instrumento mediúnico, porque eu vou fazer algo, né? E vou pedir uma suspensão da minha mediunidade por determinado tempo, depois eu retorno. Não tem nada dessa. Se você parar de trabalhar mediunicamente, você vai ficar doente, ou você vai se arrebentar, você vai fazer isso, vai fazer isso. Sabe por que acontece? A pessoa para de trabalhar na mediunidade e se arrebenta? Porque ela muda de frequência. Ela sai daquela frequência de toda semana estar envolvida no trabalho de esclarecer, de consolar, no trabalho com Jesus, e começa a viver no mundo das formas, onde tem muita coisa que nos arrasta para determinados comportamentos que não são recomendáveis para o cristão espírita. Por isso que ela se arrebenta. Não é porque os mentores irão castigá-las, de forma alguma. Tá? Há de se considerar também a possibilidade do medo ser uma sintonia de manifesta obsessão. Também acontece. De espíritos obsessores ou brincalhões, os nossos adversários do ontem, que conseguem impingir, quer dizer, no nosso campo vibracional, esse medo. Né? É uma tática que eles usam para quê? Para afastar o médium do seu trabalho mediúnico, da sua tarefa, da missão, do trabalho missionário, entre aspas, né? Que ele abraçou. Olha, vou me comprometer com a causa e com a casa espírita todos os dias, no dia tal, assim, de uma vez por semana, 2 vezes por semana, que seja. Então, quando a gente faz esse propósito, nós vamos ter, com certeza, os adversários do Cristo. Mas tem, claro que tem. Os adversários da luz, os adversários nossos pessoais de passado, que irão trabalhar, usar as técnicas que ele tem para poder nos afastar. Isso é natural, muito natural. Médios também ficam obsedados? Claro que fica. São os instrumentos preferidos dos espíritos brincalhões e até mesmo dos seus obsessores. Precisam se tratar igual a todo mundo? Mas claro que precisa. Uma maçã podre estraga a caixa inteira. Precisa se tratar. Se afasta do trabalho, vai fazer seu tratamento. Mas e o guia desse médium?
seja lá o nome que for o mentor, o que ele está fazendo? Por que ele não faz nada para impedir isso? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. O médium toma as decisões que ele acha que tem que tomar. E, na grande maioria, né, as circunstâncias, as causas das decisões tomadas, os efeitos, quer dizer, das decisões tomadas, levam o médium a se sintonizar com espíritos que muitas vezes não são nem obsessores, são brincalhões, são espíritos que estão ali para atrapalhar, né? São os famosos pau-mandados, como costumamos dizer, dos grandes líderes trevosos. Aonde eles acham brecha, eles vão atuar. Vamos nos lembrar do Cristo? O que ele nos disse? Orai e vigiai. Vigiar o quê? O pensamento, os atos, as atitudes. Não só dentro do trabalho mediúnico, mas fora do trabalho mediúnico também. Medo da crítica. Olha só que coisa interessante. Onde médios não revelam suas percepções espirituais colhidas nas reuniões mediúnicas, muitas vezes percepções essas fantásticas, porque ele tem medo das opiniões infelizes dos próprios companheiros da mediunidade da casa. É normal isso acontecer nas reuniões mediúnicas. Quer ver outro medo fantástico? Que atrapalha muito? Medo do animismo, onde muito desejariam estar inconscientes, durante o transe. Por quê? Porque ele fala, não sou eu, são os espíritos. Eu vou apenas me entregar, os espíritos vão fazer o que ele quer. Nós sabemos que não tem essa mediunidade inconsciente. Eu já disse isso no passado, opinião minha pessoal, tá? E pelo pouco que a gente estuda. Eu não acredito na mediunidade 100% inconsciente. Mas o medo do animismo faz que a gente deseja ter essa mediunidade inconsciente. Porque aí a gente joga tudo nas costas dos espíritos. E aí, como dizendo nosso estudo aqui, sendo esta possibilidade praticamente um mito na prática mediúnica, não existe. Né? Nós temos consciência, sim. Agora, temos também o filtro. Né? Podemos filtrar, devemos filtrar, mas para nós filtrarmos e usarmos a fala ou a escrita de forma sensata, nós temos que conhecer, no mínimo, um pouco do Evangelho. Conhecer a doutrina, conhecer o livro dos Espíritos, conhecer um pouco do livro dos Médios, né? A codificação kardeciana, o que nós podemos, o que nós não podemos, o que nós devemos, o que nós não devemos. Então, tudo isso vai nos levar inexoravelmente para um caminho que chama estudo e prática. Que não adianta também, meus irmãos, eu estudar, ler e não praticar. Eu preciso colocar a teoria na prática, para que a gente consiga, né, junto com essas duas, com esses dois, tanto a teoria quanto a prática, sermos um médium de Jesus, um médium com Jesus, um médium sensato, com responsabilidade e com moral, como nós já vínhamos falando. Olha esse último parágrafo que já está dando o nosso tempo. Espíritos dirigentes das sessões de desobsessão, espíritos desencarnados, tá? São os responsáveis, os mentores responsáveis por essas sessões de desobsessão. Preferem encaminhar os obsessores mais renitentes ou aqueles com acentuada agitação, eles preferem encaminhar para os médios conscientes, pois estes têm melhores condições de auxiliar no controle daqueles irmãos que estão em perturbação. Aqueles médios firmes, têm consciência, que conseguem mentalmente falar para o espírito, aqui não, eu estou emprestando o meu corpo, mas você não vai fazer o que você bem entende. Então, os espíritos dirigentes, não só os desencarnados, quanto os dirigentes sensatos que estudam nas casas espíritas, também preferem esses tipos de médium que têm consciência, são conscientes e têm firmeza no que estão fazendo.
E como acabei de dizer, canaliza isso para onde? Para o estudo e para a prática. Meus irmãos, deu o nosso horário. Mas eu vou deixar aquele muito obrigado pela paciência, um beijo no coração de vocês e até a próxima quarta, se Deus assim